Nesse último vídeo sobre ciclo de Kelvin, nós vamos ver quais são os reguladores, os agentes aí que fazem o ciclo dar certo. São os tampões aí do ciclo. Vamos avançar um pouco nisso, os reguladores de eficiência do ciclo de Kelvin. Esse vídeo sim, é mais a título de curiosidade, certo? Então, a primeira coisa importante está aqui, tá? As enzimas que participam do processo, a gente viu um monte delas. Elas geralmente apareciam como substâncias coloridas, no meio dos ciclos aí, vocês podem revisar depois. Elas estão sempre perto das membranas, então elas ajudam a passar o material, a organizar as coisas, de forma a não transformar tudo isso numa grande bagunça. Já é complicado, Imagina se for bagunçado. Bom, então as enzimas que vai aparecer agora, dependentes da luz, é que regula o ciclo de Kelvin, tá? A ativação ou não dessas enzimas. Então a rubisco, o NADP gliceraldeído trifosfato desidrogenase, a frutose bifosfatase, a cetoepitulose bifosfatase e a ribulose pentafosfato quinase. Tá? Todas elas vão ajudar a formar a frutose, a formar a epitulose e a ribulose aqui, que é importantíssima para começar o ciclo. Então todas essas rotas metabólicas é como se fosse uma grande engrenagem, um grande relógio cheio de engrenagens. A luz entra, começa a funcionar tudo. Tá? E continua funcionando na ausência da luz, depois quando o ciclo já está mais avançado, queimando as gorduras. Então essas enzimas elas são ativadas ou desativadas por um sistema de redução-oxidação, tá? A redox. Ou seja, ganho e perda de elétrons, que os elétrons vêm lá da água, chamado de ferredoxina e diorredoxina. Tá? E esses hidrogênios, que também são fontes de energia que vêm lá do ATP, do NADP e da própria quebra da molécula de água na fotossíntese, eles se ligam a esses enxofres aqui. Tá? E aí é que vai passando esses prótons e esses elétrons onde eles têm que chegar de uma forma bem sincronizada. Tá? Então aqui tem um breve exemplo. Tá? A entrada de luz oxida a ferredoxina, aqui, perdão. Ela é oxidada, perde elétrons. Aí o elétron vai para onde? Vai aqui e ajuda a reduzir essa. E assim vai funcionando, tá? Os elétrons vão passando. Tá? Ela estava assim, recebeu próton aqui, perdão. E aí vai passando para outros estágios. Então ela fica assim, e a energia vai passando. Só isso, tá? Então ela está inativa no escuro e ativa na luz. Aqui embaixo eu vejo, tá? Então a luz ativa ela. Tá? E aí o próton, que está aqui, ele vai passando, vai passando até chegar lá. Tá? Então elas são caminhos aí que também ajudam a passar os prótons. Tá? Os prótons não passam somente daquele monte de substância que fazem na parte principal do ciclo, que é os açúcares. O gás carbônico, a água e os açúcares. Os prótons também vão passando aqui, nessas outras substâncias adicionais que ajudam o processo. Então passa muito próton. Tá? A rubisco ela é regulada pela luz e a enzima não responde à tiorredoxina, que é uma das substâncias que a gente viu. Esse Lorimer já vai aparecer aqui, vai ser o último slide. Tá? Ele descobriu que a rubisco é ativada quando o gás carbônico reage lentamente com um grupo NH2 da lisina dentro da enzima. Tá? Então, um gás carbônico de reação lenta é que ativa o rubisco. E aí vai originar um carbamato, tá? Que vai se ligar ao magnésio, produzindo um complexo ativado. Tá?
Vamos ver na química aqui, fica mais claro o que acontece. Tá? Então, ela forma um complexo carbamato magnésio, que está lá no fim, ó, e ela fica ativa. Tá? Então, a entrada do magnésio é que faz a rubisco ser ativada, assim como a clorofila também depende bastante do magnésio para as reações. Então, precisa se formar esse complexo, né? Ele vai se formar aqui, ó, nesse grupo aqui, como estava escrito ali. Então, tem a grande enzima, tem uma outra enzimazinha e tem o grupo aqui. Tá? Os prótons, eles são liberados. Aqui, ó, NH3 passou para NH2, perdeu um próton. Aqui perde outro próton, passou para NH. Tá? Entenderam? Aqui, ó. Então, 2 prótons são liberados. A ativação é acentuada pelo aumento na concentração de magnésio e o pH mais elevado, que resulta na iluminação. Tá? O gás carbônico participante da reação, carbamato, não é o mesmo que o envolvido na ribulose bifosfato. Tá? É um outro gás carbônico. Então ela está inativa, mas ela vai perdendo prótons, hidrogênio, até o momento que entra o magnésio no lugar aqui dessas substâncias. Tá? E aí ela fica ativada. Tem mais aqui. E esse é o cara que descobriu, tá? O George Horace Lorimer. E ele falou o seguinte aí, ó. Tá? Você tem que acordar com a determinação de que você vai dormir, para você dar certo na vida, tá? Moral da história, né? Se você sempre acordasse com a disposição que você tem para ir para a cama dormir, né, você estaria bem na vida. Então, a rubisco, ela vai se ligar a um gás carbônico, por isso que sempre aparece ele junto com o gás carbônico nas imagens, né? Vai formar esse complexo aqui, ó, complicado, e vai produzir um bifosfato aqui, ó, tá? Esse último grupo, ele é muito instável, né? Vai se quebrar e vai liberar 2, 3 fosfogliceratos, tá? Que vão ser utilizados lá adiante, como a gente já viu. Lá está ela. E ali os fosfogliceratos liberados. 2, né? Bom, com isso a gente encerra aqui esse breve adendo, né? Mostrando a importância da rubisco, né? Ela faz uma parte importantíssima, ela se liga ao gás carbônico. O gás carbônico está lá voando, né? E ela se liga, quando ela se liga, a parte aqui reage, forma uma substância importantíssima que vai se dividir depois, juntando o gás carbônico, depois vai se dividir, formando essas fosfogliceratos que vai dar todo o início aqui, a formação de açúcar e a regeneração lá da ribulose bifosfato, que também vai ser utilizada para fazer esses dois aqui, ó, tá? Então a rubisco tem esse papel importante de se prender ao gás carbônico, tá? Para fazer com que ele... Então a fixação do gás carbônico tem a ver isso também, é pela rubisco também. Tá? Grande catalisadora. Aqui a gente tem mais uns slides em branco, ó, que é o que eu tenho que ler, estudar e começar a resumir amanhã. Por isso que agora não vou fazer mais nada. Tchau, um abraço.